noiva do Cordeiro, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade, por esse privilégio e também pelo cumprimento da palavra de Deus na minha vida. Aonde quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, Ele fez essa promessa, que eu estaria indo em lugares que nunca pensei de estar, para poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso cooperador, amigo e colega de trabalho, o Davi, que por intermédio dessa vida, eu tive assim o privilégio no dia de hoje, estar conhecendo aqui o pastor Efrânio, né, e todo esse corpo de obreiro, e toda essa família que um dia irá morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quero também louvar a Deus pela vida, né, do círculo de oração, Mulheres Guerreiras, que Deus continue assim o abençoando, fazendo com que esse nome ele venha prevalecer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem o prazer de estar aqui com nós nesta noite é a pessoa do irmão Fabrício. Eu sou membro ali da Igreja Batista Nova Betânia, que fica situado ali no bairro Itapuã, na rua Ouro Preto, número 264. Costumo dizer que não prego placa de igreja, porque se placa de igreja fosse boa, ela salvasse, ela ficava no púlpito, não ficava lá fora. Placa de igreja para mais nada serve de que de ser um endereço, aonde eu e você vem buscar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer que hoje ali na minha igreja está tendo uma programação mensal. E eu saí ali debaixo da bênção da minha liderança para estar aqui hoje para glorificar o nome do Senhor juntamente com vós. Amém, queridos? Estou um pouquinho rouco. Peço a vocês paciência com essa voz rouca, porque os dias têm sido só de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ainda ontem nós estávamos ali no bairro por nome Arnaldão. Estávamos ali ministrando a palavra do Senhor. E grande foi o mover de Deus naquele lugar. E acredito que assim como tem sido até esse momento, acredito que até o final deste culto, o Senhor tem mais coisa para nós aí. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, me permita eu tirar essa máscara? Nós vamos estar falando nesta noite sobre a presença do Senhor, atraindo a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Quero dizer que por motivo de estar em reunião ali na igreja onde sou membro, por esse motivo minha esposa, a Franciele, não pôde nos acompanhar. Mas temos o privilégio de estar ali nos acompanhando, o evangelista Fernando, também o meu irmão Joalisson, né? Então fico muito feliz pela essa companhia ao qual o Senhor nos deu para estar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo de número 33. Louvado seja o nome do Senhor. O verso de 1 a 3. Êxodo capítulo de número 33, a partir do verso 1 até o 3. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vai dizer assim a santa palavra do Senhor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus,
os etistas, os fariseus e os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-lo no caminho. Amém? Curva as vossas cabeças e oramos mais uma vez. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te damos graças, Senhor, por este privilégio e essa tão grande responsabilidade, ó Deus, que é estar, ó Deus, ó Pai, trazendo algo da parte do Senhor. Meu Pai, assim como o teu servo já orou aqui nesta noite, Senhor, ó Deus, que diminua eu e que só a tua presença santa venha sobressair sobre a minha vida nesta noite, Senhor. Pai, eu me coloco diante de Ti como um instrumento, ó Deus, o qual para que seja pronunciada alguma nota, algum som, ó Deus, é necessário que haja um instrumentista. Ó Pai, eu me coloco, Senhor, como instrumento e clamo ao Senhor, ao instrumentista Espírito Santo, para que venha me usar, para que venha entregar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Pai, que diminua eu, Senhor, e que cresça todavia o Senhor. Pai, assim nós te damos graça, crendo, Senhor, que a tua palavra achará guarida aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se acertar, irmãos, glorificando o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Procura uma pessoa do seu lado aí, olha para ela e diz assim: olha, Deus é bom, o diabo não presta, e eu e você somos mais ou menos. Mais uma vez, Deus é bom, o diabo não presta, e eu e você somos mais ou menos. Amém, igreja? Deus, quando Ele me tirou do mundo, Ele me deu uma promessa e uma responsabilidade. Responsabilidade é essa que é de saquear o inferno para povoar o reino dos céus. Amém? Essa responsabilidade é minha e é sua. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele vem falando também que nós somos maus. Mateus capítulo de número 7, a partir do verso 11, vai falar: vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando a estes pede pão, quanto mais eu, o vosso Pai, lhe darei, lhe concederei bem aos que me pedir. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a diferença, querido, que vai fazer com que o nosso milagre venha a ser provocado diante de Deus. Eu e você temos essa possibilidade de instigar o nosso milagre, de provocar a nossa bênção, de provocar aquilo que nós viemos receber. E eu lhe faço uma pergunta: você saiu da sua casa de que intuito nesta noite? Foi simplesmente para vir à igreja, para ver o pastor Efrânio, a pessoa do irmão Fabrício, a pessoa do cooperador Davi? Com a permissão do nosso pastor, eu já posso dizer assim: vocês estão liberados para retornar às suas casas, que assim já viram. Mas se vocês veio aqui com um propósito de instigar o seu milagre, de procurar atrair a presença de Deus, eu quero dizer que você está no lugar certo, você está na hora certa, e o seu milagre vai acontecer. Porque é Deus que fala que nós, sendo maus, nós sabemos discernir as coisas boas para dar para o nosso filho, quanto mais Ele que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, como onipresente, Ele se encontra em todo lugar. Em todos os lugares o Senhor se encontra como onipresente. Ele pode estar em todos os lugares no mesmo instante. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor, que em alguns momentos a presença do Senhor é concentrada em um determinado lugar ou em determinada pessoa. O que eu quero dizer para você nesta noite? Que a presença do Senhor, ela se encontra concentrada neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, na sua onipresença, Ele pode estar em qualquer canto, mas a presença de Deus, a Bíblia vai relatar isso, que em algum momento ela se encontra concentrada em algum lugar ou em algumas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. A sua presença, ela vai fazer toda a diferença, querido. No texto que nós acabamos de ler, o Senhor agora chama Moisés e dá uma missão para Moisés. Pega o povo qual você tirou do Egito, saia do meio dos seus, pois eu vou te enviar a uma terra. Porém eu não vou poder ir com você, mas enviarei um anjo, porque o anjo simbolizava a própria presença do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Moisés, ele não abriu mão da presença de Deus. Ainda que o Senhor chega para ele e fala: eu enviarei um anjo, porque através dos anjos eu vou tirando todo o impedimento, o que impedia ali. Eu vou tirando todo o impedimento, eu mandarei um anjo na sua frente. O versículo 2: expulsarei os cananeus. Era como impedimentos, os amorreus, os hetitos, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Só que porém no versículo 12 até o 15, um pouquinho mais na frente, os irmãos acompanham. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés chega agora no versículo 12 e vai dizer: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste que conduza este povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Disseste que eu conheço pelo nome de você e tenho me agradado. Se me vês como agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Aleluia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo, Senhor. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei o descanso. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 15 é lindo, querido. E toda vez que eu me desloco para algum lugar, seja para ministrar ou louvar ou cultuar o Senhor, esse versículo ele branda dentro de mim. E hoje mesmo, ao sair de casa, eu falei durante o dia isso que Moisés chega para o Senhor no versículo 15 e diz: então Moisés lhe declarou: se não for conosco, não nos envie. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não for comigo, conosco, Senhor, não nos envie. Porque é a presença do Senhor que vai fazer essa diferença na minha e na sua vida. Há um louvor, querido. Eu vou ler, porque se eu cantar aqui, ninguém vai ficar na igreja, todo mundo vai sair. Eu vou só ler um pedacinho desse louvor. Vai dizer assim, ó: não é você o maior, você não é o melhor, mas eu, Deus, eu te escolhi. Não é o teu saber,
Não é o teu querer, mas eu te escolhi. Não é tua essa unção, é minha, assim diz o Senhor. Não é teu esse poder, é meu. Ei, levita, quando canta, quando prega e o céu se abre, ei, não é você, sou eu. É a presença do Senhor que faz a diferença. Não é eu, não é você, mas a unção é do Senhor. Quando você prega, quando você canta e o céu se abre, ei, não é você, é eu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa unção não é tua, é minha. Não é teu esse poder, é meu. Quando canta, quando prega e o céu se abre, ei, não é você, sou eu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, glória. Queridos, sempre quando ocorre a manifestação da presença de Deus, que é isso que está acontecendo neste lugar, Ele está aqui, querido. Ele está aqui, Ele se encontra aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma diferença. E uma certa vez estava eu conversando, dialogando com o evangelista Fernando, e nós estávamos ali comentando que há uma diferença de você ser usado e ser usado pelo Espírito e o Espírito Santo habitar em mim e em você. Sabe qual é a diferença, igreja? Eu posso estar aqui recebendo essa presença, eu posso aqui estar transmitindo a palavra, porque o poder dele, louvado seja o nome do Senhor. Mas não quer dizer que quando eu sair deste altar, eu colocar o pé lá fora, eu vou estar tendo essa presença comigo. Eu posso ser usado pelo momento, mas quando o Espírito Santo habita, e eu quero crer que o Espírito Santo, que a presença santa do Senhor, ele habita na vida de cada um que aqui se encontra nesta noite. Eu sei que quando vocês saírem daqui, colocar o pé ali fora, Deus vai continuar te usando. O Espírito Santo vai continuar impactando vida através da tua boca. Louvado seja o nome do Senhor, porque é a presença que vai fazer toda a diferença. É a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, querido, que como eu e você, como um templo do Espírito Santo, aleluia, Ele não quer somente te usar, mas Ele quer que você sinta a presença dEle a todo momento. Creio que como um templo do Espírito Santo, Deus quer que diariamente eu e você desfrutamos desta manifestação gloriosa da sua presença que nós estamos sentindo aqui nesta noite. E quando chegar na nossa casa vai continuar sentindo, e quando chegar no seu trabalho as pessoas vão começar a sentir, porque ele vai ver a presença do Senhor sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, querido, eu quero compartilhar aqui 3 tópicos, 3 lições. Como atrair essa presença. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Primeiro, valorizando a presença de Deus. Quando eu valorizo a presença de Deus, eu não quero ser somente usado, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus, como templo, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, que ele venha habitar. Isso é o primeiro passo para que você valorize a presença de Deus na sua vida. Aleluia, Deus. Moisés, no versículo 15 que nós acabamos de ler, ele fez isso. Ainda que o anjo simbolizando a tua presença, Senhor,
mas eu não abro mão que o Senhor vá. Se for para eu ir ao deserto com o teu povo, sem a tua presença, não permita que eu saia do lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro ponto: valorizar a presença de Deus na minha, na sua vida. Certamente, se alguém nos perguntasse se você valoriza a presença de Deus, nós ia taxar de primeiro momento, diríamos que sim. Claro que valorizamos, mas na prática, querido, às vezes não é isso que acontece. E Moisés foi um homem que provou o valor que a presença de Deus tinha para ele. Eita Deus, aleluia! Será, querido, que eu e você podemos dar prova desta presença de Deus na nossa vida? Mesmo ele tendo a garantia da presença do anjo, mas ele queria que a presença manifestada de Deus pudesse estar no meio dele, que a presença de Deus se manifestasse na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é valorizar a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico: valorizando a presença de Deus. Segundo, buscando pela presença de Deus. E tem uma referência lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra que a pedra que outrora estava prendendo o nosso mestre havia sido tirada. E nesse texto vai dizer que ela chegou lá e os discípulos chegam, olha, viu que não estava lá e sai, mas ela continuou ali no túmulo olhando, anelando, chorando, clamando, porque ela dava crédito, ela valorizava a presença de Deus. Ela buscava a presença do Todo-Poderoso ali, mas ele já não se encontrava, porque ele já tinha subido ao céu, estava com o Pai. Aleluia! Oh, querido, será que eu e você, querido, buscamos essa presença a ponto de nos derramar, de chorar? Segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 12, versículo 2, vai dizer que essa mesma Maria, ela tinha sido expulsa 7 demônios da vida dela. Mas quando aqueles demônios ali é expulso da vida dela, ela começou a se dedicar a uma vida constante, buscando a presença de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que quando foi expulso os demônios da vida dela, igreja, ela verdadeiramente começou a buscar a presença de Deus. E quantos demônios o Senhor não expulsou da minha e da sua vida? Será que Ele não é digno de que eu e você buscamos a presença de Deus a todo momento? Se os irmãos analisar os louvores, as palavras direcionadas, parecia que foi tudo combinado nesta noite. Aleluia. Foi falando da presença o tempo todo. Não adianta você ter olho e você não enxergar.
Irmão, coloque de pé a igreja aí, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Faça assim comigo, ó. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabia, querido, que nesse momento tem pessoas que não conseguem respirar sem ter uma ajuda de um equipamento, de ter uma UTI. Pessoas que estão entubadas, porque se tirar aquele oxigênio ele vai morrer. O hino falou para que ter olho, ter um corpo e não ser para adorar o Senhor. Eu quero dizer para você que você tem motivo suficiente para adorar e glorificar o nome do Todo-Poderoso. E por que reclamar por poucas coisas, querido? Às vezes, pastor Afrânio, a gente se apega no que a gente não tem. A gente começa a se apegar no que a gente não tem, esquece o que a gente tem. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele é que uma viúva pobre, ela acaba de perder o seu esposo, e aí agora ela vai até o profeta de Deus e fala: olha, meu marido, ele fazia parte do grupo dos profetas, aleluia, e ele morreu, só que ele deixou uma dívida, e agora os acreedores saindo da minha casa querendo pegar os meus filhos, louvado seja o nome do Senhor. E aí agora aquele profeta olha para ele e fala bem assim: e o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que você tens? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ela começa a se apegar ao que ela não tem. Eu não tenho nada. Mas aí ela lembra: olha, mas eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguma coisa aí, igreja? O Senhor vai usar você com o pouco que você tem para a glória do nome dele. E aí o profeta fala: ah, tem alguma coisa aí? Lembrou que tem? Porque às vezes, querido, nós se apegamos a coisa que nós não temos. Ah, eu não tenho isso, Deus, eu não tenho isso. Você esquece que você tem aquilo que vai fazer toda a diferença, que é a presença de Deus. É a presença do Todo-Poderoso que vai fazer a grande diferença na minha e na sua vida. Eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica. Ao entrar a esse templo, a serva de Deus estava aqui orando, e ela orava pelas crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou com uma campanha 2 horas da madrugada orando, e o Senhor me posicionou para que eu orasse pelo meu filho recém-nascido, que fez 8 meses hoje. E eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele e comecei a repreender os exumeris, os demônios que os infernos têm, os seus aliados, para tentar, que eles têm plano contra as vidas das nossas crianças. O Senhor falou assim: olha, e repreenda o projeto do inferno sobre a vida de Filipe. E eu não entendi que é uma criança. Irmãos, quando eu coloquei a mão, aquele menino estremeceu todinho. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi pela manhã, minha esposa falou assim: rapaz, eu não sei o que aconteceu, que Felipe adormeceu, dormiu tranquilo a noite toda. Eu falei: é Deus. E eu falei isso para ela. Eu falei: o Senhor me posicionou tanto orar na Francine como na Francesca e também no Felipe, repreendendo o projeto do inferno contra a vida do meu filho. Eu e você, querido, temos a presença, e se tem a presença, o Senhor vai fazer com que as suas bênçãos, as suas vitórias se tornará como um testemunho para a glória do Senhor. Já estou terminando, querido. Nós falamos sobre, primeiro, valorizar a presença de Deus. Moisés fez isso, e buscar pela presença de Deus. Maria Madalena fez isso. E aí agora, eu já vi muitos comentários, e talvez você também já escutou, querido, essa pergunta: por que o mestre apareceu a Maria Madalena, ao sexo feminino? Ei, não foi para fazer com que a notícia corria mais rápido, não, como muitos pensam, que fala que as mulheres, por natureza, as mulheres falam mais, as mulheres oram mais, as mulheres jejuam mais.
Mas não foi para isso não, querido. Foi porque ela anelava a presença do Senhor. Ela sabia quem foi que tinha expulsado aqueles 7 demônios que outrora martirava ela, escravizava ela. Ela anelava pela presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Querido, já estamos finalizando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você medite, que você saia daqui com esta convicção que não é você, mas é Deus. Eu ouvi uma coisa linda, pastor. Essa semana eu estava ali no Hospital Ramos e chegou 2 rapazes acidentados de moto. Um estava cheio de pratina, dizendo que ele se acidentou de frente ali a SAMU, que o olho dele foi para dentro e conseguiu resgatar. E aquele outro que estava só com o braço machucado falou bem assim: olha, você deu sorte. Aí ele falou: não foi sorte, foi ele. Não foi sorte, foi Deus. No meio do povo de Deus não há sorte nem coincidência, mas há providência de Deus. Saia daqui, querido, com esta convicção, que não há sorte e nem coincidência, mas providência. É Ele, tudo é dele e para Ele. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, querido?